Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimentar os demais vereadores, cumprimentar o tenente-coronel Fernando e a tenente Marcela, que hoje estão aqui. Cumprimentar todos os zeladores que estão nessa sala e fazer uma fala que eu aprendi já no ensino médio, que é uma passagem de Sócrates. Sócrates, ele, devido ao pensamento dele, que era um filósofo, que acho que a maioria das pessoas aqui sabe, ou pelo menos um bom tanto sabe, que queriam que ele fugisse do país ou ele ia ter que tomar a zigota. Como Sócrates estava na razão dele, ele preferiu morrer que tomar a zigota. Um samurai, quando é um verdadeiro samurai, não um samurai tupiniquim brasileiro que diz que tem uns por aí. Um samurai, quando ele vai numa batalha e quando ele perde a batalha, ele mesmo se mata para honrar a honra dele. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, que muitas vezes é melhor você ser ignorante que você saber um pouco. Que o ignorante, já tem estudo já científico que diz que um matuto, um índio, um negro no tempo da escravidão, quando ele levava um tiro na femoral ou em algum local vital, ele sobreviveria, tinha bem mais chance de sobreviver com uma pessoa estudada. Se for um doutor Boca Santa, por exemplo, uma pessoa que tem estudo, se ele levar um corte perto de uma femoral ou algum outro local que é vital, o próprio desespero dele vai fazer com que ele morra, porque ele sabe que é um local que é vital e vai morrer. Então, o ignorante, muitas vezes, ele tem mais oportunidade de viver e ser mais feliz. Por mais que leve um tiro no lugar fatal, ele não vai saber que vai morrer. Então, às vezes, a ignorância deixa as pessoas bem mais felizes. Por que digo isso? Que quando eu trabalhei 26 anos na polícia, não que eu era ignorante, eu pensava em defender a sociedade. Tanto é que tem muitas pessoas que não sabem que no dia do juramento da polícia eu não fiz aquele juramento que todo mundo faz. Mas não foi porque eu fiz aquele juramento que eu não fiz, é que os meus números, todo mundo pode procurar. Não existe ninguém no Paraná que fez a metade que eu fiz em número de prisão, que talvez para muitas pessoas prender bandido não é nada, mas teve várias pessoas que se elegeram dizendo que prendiam o bandido. Teve várias pessoas que se elegeram dizendo que mataram o bandido. Nunca mataram ninguém, porque tem um histórico dele. Mas esse projeto, infelizmente, tem gente que acha que a gente tem birra ou alguma coisa. Agora, quando você vê uma pessoa que você acha que é simples, que vem falar de uma taxa de desastre que é incondicional, aí sim você vai procurar estudar, e você sabe que é incondicional. Aí você vai procurar no STF, tem decisão dizendo que é incondicional, e várias outras cidades do Paraná já tiveram que devolver dinheiro para os municípios. Em Cascavel é a única cidade ainda no Paraná que está cobrando essa taxa. Só que Cascavel é diferente de tudo. Cascavel teve um projeto que em 4 dias foi protocolado e foi votado aqui. Cascavel é a única cidade no Brasil que o Vale Transporte é livre há 60 anos, nos outros é 65. E assim vai. Mas aqui nós somos todo mundo diferente. A gente tem um parecer do STF, aí tem alguns vereadores que é da comissão, que no seu relatório ele vai baseado no parecer do STF. Na hora de votar, ele esquece. É lógico que a gente tem que saber que o bombeiro de Cascavel é evoluído, que ajuda, que salvou uma criança que estava afogada. Mas se não tivesse essa taxa, eles iam ter que salvar igual, é a obrigação deles. Mas vamos seguir a linha de raciocínio dos senhores vereadores, que aqui nós estamos aqui, que é uma casa de lei, que é independente, que tem 3 poderes, judiciário, executivo e legislativo. Eu não vou protocolar um projeto de taxa de desastre que vai contra meus princípios. Porque ontem, por birra, eu poderia votar contra a maioria, que é do Executivo, que votaram contra, reprovando as contas do Edgar, que eu acho que não vai mudar em nada, que ele vai ser candidato a prefeito e talvez ganhe. Mas eu poderia votar contra os vereadores aqui só para justificar, de birra. Mas mesmo assim eu fui pela minha consciência, eu sempre voto pela minha consciência, eu estudo os projetos. Então, por isso que eu falo, infelizmente, é difícil você aprender. É melhor você ser ignorante. O ignorante é mais feliz. Se eu fosse ignorante e não estivesse aqui, eu não ia saber que essa taxa é incondicional. Eu não ia acabar tendo desgaste com pessoas que eu considero, pessoas que eu respeito. Mas quando você vai pela legalidade, você vai seguir a Constituição, você não pode ter lado, não pode ser a balança cega. Então, essa é a minha parte. Também eu vou votar favorável, não quero que os vereadores, acredito que tem que votar ao contrário mesmo, porque os vereadores gostam do jeitinho brasileiro, mas o jeitinho brasileiro não é o que está na Constituição. Obrigado.
Então, quando o vereador Madril falou ali, Madril, vou ser sincero para você, quando você chamou todos nós de ignorantes, eu assumo que eu sou ignorante porque eu não tenho uma faculdade, mas eu vejo o que acontece no dia a dia. Dá uma Madril. parte, vereador Valdecir. Só um pouquinho, Madril. Eu vejo o que acontece, Madril, no dia a dia. Eu respeito a tua opinião, respeito a opinião de todas as pessoas que estão falando, mas nessa questão aqui da taxa de desastre, também eu vejo muito a questão de quando acontece um acidente. Quem que é a primeira pessoa que é chamado? É o SEAT. Qualquer tipo. Caiu um cara de moto, quem que vai chamar? O SEAT. Deu um acidente, é o SEAT. Entendeu? Eu passo a parte para você, Madril. Eu acho que está tendo um equívoco, porque eu fiz uma fala, falei da pessoa baleada e falei que a pessoa, quanto mais ignorante, às vezes é mais feliz. E tem gente que está tentando levar para o lado dele. Então, tem que entender isso. O dia que for para mim falar qualquer coisa de algum vereador aqui, se eu tiver prova, eu vou falar e vou falar o nome. Então, eu só fiz uma fala falando que é bem melhor, às vezes, a pessoa ser ignorante que saber ter conhecimento das coisas. É isso que eu quis dizer. É a mesma coisa que eu falei. Se a pessoa não vem falar para mim que era incondicional, para mim pagar R$18,36, que era a taxa da minha casa, eu pagava, era melhor. Só que como eu falei que era incondicional, eu mesmo não paguei minha taxa, não vou pagar. Agora cada um vota do jeito que quer. Agora quando a gente fala uma coisa, é tal coisa assim, ó, será que o chapéu serviu? Se fosse para mim falar que vocês eram ignorantes, eu falava o nome de cada um vereador e falava que era ignorante. E obrigado pela parte, vereador. Tudo bem. Como vota a vereadora Alessio Espíndola? Contra. Cabral? Contra. Carlinhos Oliveira? Celso Dalmolin? Contra. Damasceno Júnior? Contra. Doutor Boca Santa? A favor. Fernando Halberger? Favorável. Josué de Souza? Contra. Mauro Seibert? Contrário. Mazuti? Contrário. Misael Júnior? Contra. Como vota vereador Carlinhos Oliveira? Favorável. Olavo Santos, favorável. Parra? Contrário. Paulo Porto? Favorável. Pedro Sampaio? Favorável. Policial Madril? Favorável. Rafael Brugnerotto? Contrário. Rômulo Quintino? Contra. Serginho Ribeiro? Favorável. Valdecir Alcântara? Contrário. Senhor presidente, 8 votos favoráveis e 12 votos contrários. Com 8 votos favoráveis e 12 votos contrários, e fica rejeitado, então, o projeto de lei 042/2018.